Olá, eu sou Miguel Ângelo Duarati, sou médico psiquiatra, psiquiatra da infância e adolescência, sou um psiquiatra clínico, né? Eu não sou psicoterapeuta, mas estamos aqui para falar a respeito de uma técnica terapêutica muito interessante, bacana para mesmo, e eu faço parte de um grupo chamado Raise, Somos Mudança, que tem uma proposta bastante importante nesse momento da pandemia, mas que se estende para outras áreas e é anterior, inclusive, a esse momento. Dentre as diferentes áreas de atuação, a gente está promovendo alguns grupos, alguns pequenos trabalhos, e essa live tem como finalidade apresentar um trabalho bastante importante que tem ganhado significância no meio científico como uma modalidade terapêutica que é o Reiki. E para discutir o tema, eu estou chamando duas pessoas que são feras no assunto, a Cida Barreto, que é psicóloga clínica e reikiana, e Diane Português, também psicóloga, mas psicóloga social, com especialização na Alemanha no Reiki. Então, passo a bola para vocês poderem apresentar o tema e aí a gente poder fechar numa pequena discussão. Vamos lá? Vamos lá, que bom, obrigada, Miguel, pela apresentação, prazer estar com vocês dois aqui, num momento tão importante que nós estamos vivendo, difícil, dessa pandemia, né, em que nós, os profissionais, estamos nos unindo para tentar fazer a nossa parte na sociedade, né, fazer a nossa parte para estar colaborando com todo esse sofrimento que o Brasil e o mundo estamos vivendo, né. Nós estamos com essa proposta do Reiki, porque o Reiki, já há alguns anos, ele está aprovado pela OMS como uma terapia complementar no SUS em todo o território brasileiro, o que é muito bom, né? Eu acho que o Reiki, ele é uma harmonização do campo energético da pessoa. Nós temos uma energia vital, né? Quando nós nascemos e somos bebês, nós nascemos com a mão fechadinha. A Diane, que está aqui, que tem filho, sabe, né? Você tem que puxar a mãozinha, que os bebês nascem assim. Eles estão com uma energia toda contida, bastante energia. E quando nós morremos assim, nossa mão aberta. A gente perdeu toda a energia. Então, essa energia não está mais no nosso corpo, né? Então, quando a gente nasce com toda essa energia que o Reiki chama de energia cósmica, que ela está contida em todas as coisas, na matéria e no nosso corpo, né? E nós temos, quando nascemos, a nossa energia vital de cada um, própria, que ela tem um tempo de duração. Umas pessoas vão viver mais, outras pessoas vão viver menos, né? Então, quando nós morremos, essa energia sai do nosso corpo. O Reiki, ele foi criado no Japão, ele é uma técnica, um método. A palavra método no Japão, ela é muito considerada seriamente, porque o método é um caminho para eles. Tudo no Japão termina com do, método, né? Para nós aqui é o método. Para eles, assim, é o dojo, é o judô, é o kendo, né? Porque do para eles é o caminho. Então, para eles, o Reiki é um método de harmonização dessa energia vital quando ela desequilibra. Então, o reikiano, né, que existe uma formação para isso, você consegue, com as suas mãos, em determinados lugares do corpo da pessoa, você consegue equilibrar a energia vital daquela própria pessoa. E o reikiano, você não precisa ter uma intenção, porque a própria energia vital do outro, da pessoa, vai se equilibrar naquilo que ela necessita. Então, é um método considerado eficaz, rápido, e que você só precisa das mãos. O método reikiano, ele também pode ser feito à distância, quando a pessoa tem uma formação no Reiki 2, que a gente chama Reiki 1, 2, 3, né? Então, o Reiki 2, que eu e a Diana somos formadas, a gente também pode fazer isso à distância, que é a nossa intenção nesse projeto. Só para dar o histórico um pouco do Reiki para vocês, quem criou o Reiki foi o Sensei Mikao Usui, né? Ele nasceu em 1865 e morreu em 1926. Então já está aí há mais de 100 anos, né? Ele criou a técnica com os símbolos que veio para ele através de uma iluminação. Ele era um cara muito iluminado, fazia muita meditação, tinha um conhecimento profundo de todas as
técnicas e métodos de acupuntura, tanto japonesa como chinesa. Era um cara budista, uma pessoa budista que seguia todos os princípios. Então, ele, através de uma iluminação que ele viveu em 1920, em 22, que ele criou a técnica, você vê que ele morreu 4 anos depois que ele criou a técnica, né? Ele criou um centro no Japão. Antes dele criar o centro, teve um terremoto no Japão em 1900, eu não lembro a data exatamente, que morreram 140 mil pessoas em Tóquio. E depois do terremoto, ele atendeu milhares de pessoas. Ele treinou o Reiki nesse momento que o Japão passou de dificuldade. E ele teve resultados assim maravilhosos. E daí ele criou depois um centro de Reiki que existe até hoje, né? E isso foi se espalhando por todo o Ocidente. Depois que ele morreu, outras pessoas ocuparam essa missão, né? Uma delas foi a Tanaka, e ela... Takata, desculpa, Kawayu Takata, ela é conhecida como Takata. Ela trouxe para o Ocidente durante esses anos todos, até 1980, quando ela veio a falecer também. E daí hoje são milhões de reikianos em todo o Brasil, trabalhando com essa energia maravilhosa, que nada mais é do que a própria energia universal que está disponível para todo mundo aí, né? Só que você tem um método de pegar essa energia e trazer para a energia pessoal do indivíduo, através da sua energia vital, e ela sozinha, o corpo dela vai se equilibrando. Nós temos, na Terra, nós somos polares, a nossa energia da Terra, ela tem um imã, então nós temos o Yin e o Yang, considerado, que mais se fala assim, na China e no Japão também, né? Então, essas energias nós temos no nosso corpo também, que é a energia feminina e masculina, e ela precisa estar equilibrada. Quando não tem equilíbrio, né? Então, vamos imaginar aqui uma caneta, né? Então, nós temos que estar equilibrado. Quando está muito yin ou muito yang, nós produzimos as doenças se instalam no nosso corpo. Então, a função do Reiki é fazer com que essa energia equilibre da pessoa e ela, por si só, consiga a cura. Então, o Reiki não cura. O Reiki te dá um caminho de equilíbrio para que o seu próprio corpo se cure dentro das suas necessidades e das suas possibilidades, tá? E então, assim, uma coisa interessante, né, que existe toda uma preparação do reikiano, né, e ele também tem que passar, quando ele se forma, a gente faz 21 dias de auto-reiki, né? O auto-reiki nos prepara para a gente fazer a aplicação nas pessoas, né? E é uma coisa tão incrível, eu tive uma experiência, assim, maravilhosa. Eu sou acupunturista também, então já conheci um pouco da medicina chinesa, mas eu não conhecia essa parte da medicina japonesa. E eu fiquei encantado com o resultado e com a praticidade da técnica, né? Porque se você for numa festa, você não tem as agulhas lá para acudir alguém, se eu sou uma acupunturista. Se eu sou uma homeopata, eu não tenho meu remédio em qualquer lugar que eu estiver, né? Se eu for uma massagista, depende do lugar, não dá para você fazer massagem nas pessoas, para acudir as pessoas, socorrer as pessoas. E o Reiki, você pode fazer isso em qualquer lugar que você estiver, né? Então, eu achei, e eu senti a energia na minha mão quando eu fui iniciada, porque é uma iniciação, né? E eu percebi, senti uma coisa que fluía muito rápido. Inclusive, usei junto com a acupuntura no consultório, né? E eu vi um resultado, assim, muito mais rápido, as pessoas falando, mesmo sem eu falar nada, né? E as pessoas dando respostas muito positivas. Agora, no início da pandemia, eu fiquei num grupo de 2.000 pessoas fazendo reiki para o Brasil e para o planeta, né? Em horários específicos, 8h30 da manhã. Nós ficamos 3 meses, fizemos 3 períodos de 21 dias, né? E no mesmo horário, 8h30 da manhã e 11 da noite. E a força disso foi muito grande, porque a gente atendeu, a gente tinha um caderno, a gente tinha os nomes das pessoas, a gente atendeu gente que estava com Covid, enfermeiros, médicos, doentes, a nossa própria família, as pessoas, os amigos, todo mundo deu algum feedback positivo de que estava forte, de que não entrou na energia do medo,
né, da insegurança. E eu sempre respondo para os meus amigos que perguntam, né, que o Reiki é uma energia, é um tratamento de amor, porque ele trabalha, você é iniciada no chakra cardíaco, e aqui é uma energia de muito amor. E o amor, quando ele invade qualquer coisa, ele não faz mal nenhum. Ele não tem efeito colateral negativo. Amor nunca tem efeito colateral negativo. E quando você tem um canal, e você pode canalizar essa energia que todos nós temos, que está no nosso corpo, enquanto a gente está vivo, né? Lembra da mãozinha, né? Nós temos essa energia dentro da gente. Então, nós podemos falar que o Reiki não tem efeito colateral nenhum negativo, né? Pelo contrário, ele transforma energias nocivas em benéficas, né? Eu vou só citar algumas coisas que ele promove. Ele promove bem-estar, acalma, alivia dores físicas, acelera o equilíbrio, restaura, harmoniza, reconecta, ativa, limpa, transmuta, protege, né? E dá uma sensação de muito bem-estar, porque você acaba produzindo hormônios que você não está produzindo no cérebro, como, por exemplo, a serotonina, que ajuda na depressão, né? Que é responsável pelo quadro depressivo. Então, pessoas que estão muito deprimidas, você pode equilibrar essa energia dela, que está assim ou está assim, e ela vai ter uma melhora, e os remédios que elas estão tomando vai dar um resultado ainda melhor na vida delas, né? Veja, o Reiki é uma terapia complementar. Ela não substitui nenhum tratamento médico, nenhum remédio, não é nada disso, né? Mas ela vai equilibrar o nosso campo energético para que os tratamentos até que você está fazendo, você vai ter até melhores resultados, porque você vai estar mais calmo, menos estressado. Depois a Diane vai falar das pesquisas que existem, não só no Brasil e no mundo, né? Da parte científica, mas assim, cada vez mais o Reiki está crescendo por ser uma coisa rápida. A necessidade mundial é muito grande no momento, né? Nós precisamos de uma ajuda rápida, então a proposta do Reiki vem a calhar nesse momento de tanta insegurança e que nós precisamos poder saber utilizar a nossa própria saúde, né? No Japão, eles têm uma coisa que eu acho bem interessante: o corpo para eles é o templo. A igreja deles é o seu corpo. Então, nós habitamos um corpo, né? E o espírito é natural. O espírito não é uma religião. O espírito faz parte da nossa vivência. Nós somos da natureza, a natureza está em nós e nós estamos na natureza. Então, para eles, a parte espiritual faz parte, né? E o nosso corpo, se o nosso templo ficar doente, cair, nós não existimos mais. Então, é fundamental que nesse momento de muitas emoções e incertezas, que a gente possa estar contando com o nosso corpo para a gente enfrentar as batalhas necessárias da nossa sobrevivência e de uma vida mais feliz, equilibrada e com mais qualidade. Então, nós pretendemos, nesse grupo do RAISE, apresentar, nós podemos fazer esse tratamento à distância, né? E depois a Diane, vou passar para ela agora, que ela vai falar um pouco da parte que ela conhece, ela fez especialização em Reiki na Alemanha. Então, é muito importante a experiência que ela tem para contar para a gente. Obrigada, Cida, legal o seu histórico, gostei bastante. Fez eu rememorar algumas coisas aí, minhas também. Acho que antes de começar a falar, eu acho importante pontuar que não é algo ligado à religião, crenças, é algo de fato constituído, digamos assim, energeticamente de ser humano para ser humano, ou melhor, de ser humano para tudo aquilo que é vivo, para plantas, para animais, alimentos, tá? Tem pessoas que aplicam às vezes Reiki nos alimentos antes de fazer sua refeição, na água antes de tomar água, ou usam os símbolos Reiki para proteger a sua casa, para limpar o ambiente, para tirar energias negativas, né? Então é algo muito interessante de se pensar que há um resgate dessa energia universal
cujo nosso corpo é apenas um canal, e nós conseguimos aí, através da imposição das mãos, aplicar para tudo aquilo que tem vida. Né? Eu fico até um pouco arrepiada, assim, quando eu falo sobre esse assunto, porque me toca pessoalmente, muito fortemente. A minha ideia é hoje contar aqui um pouco para vocês a minha experiência pessoal com o Reiki, como que foi o caminho na Alemanha, que foi algo que de fato me surpreendeu fortemente, porque lá as pessoas são muito pragmáticas, não é? Culturalmente falando um pouco mais, sei lá, racionais, né? Claro que eu não quero falar de clichês aqui, mas é algo que me surpreendeu quando eu conheci a aplicação do Reiki lá. Então, a minha ideia é contar para vocês a minha experiência pessoal com o Reiki, o que isso mudou no meu cotidiano e depois o que eu comecei a fazer com isso, né? Até chegarmos aqui. Aproveito para agradecer a oportunidade e também a parceria com a CIDA, para que a gente possa, no programa Raise Somos Mudanças, bolar uma estrutura onde as pessoas possam colocar seus nomes para que a gente faça as aplicações de Reiki à distância. Nesse momento de pandemia, é o ideal, porque conseguimos fazer à distância, né? E cada um fica na sua própria casa e não há nenhum problema com a contaminação. E, ao mesmo tempo, as pessoas sabem que estão sendo cuidadas nos horários marcados, né? Então, há essa conexão. Vem muito bem a calhar nesse momento que a gente está vivendo. Bom, então eu vou começar, porque senão eu falo muito, eu vou acompanhar mais ou menos os meus tópicos aqui, senão vai ficar muito longo. Em 2008, quando eu vivia na Alemanha, eu vivi um bom tempo lá, vivi 6 anos lá. E em 2008, eu estava passando por problemas muito sérios, porque eu dividia apartamento com mais 3 pessoas, e 3 mulheres. E não vou citar exatamente o que aconteceu, porque eram, como é que eu vou dizer assim, pequenos delitos, algumas coisas criminosas que estavam acontecendo naquele momento. E elas estavam usando a nossa casa para isso. Tá? Elas tinham ali atividades ilícitas, recebiam pessoas, faziam coisas ilegais na nossa casa. Era uma república, né, onde cada um morava no seu quarto. E era muito complicado para mim conviver com aquilo, porque eu tinha medo dessas pessoas que essas mulheres recebiam em casa, eu tinha medo dessas práticas criminosas que elas tinham, porque poderia sim envolver ali também questões policiais e poderiam naturalmente pensar que eu estava envolvida naquela situação. Então, veja, eu estou contando isso sem dar nomes e detalhes, mas só para vocês imaginarem como é você viver num outro país, num inverno rigoroso, onde você sai pouco, onde você está, né, quase que confinado num apartamento com pessoas que você mal conhece, porque foi uma república que a gente organizou assim, com a ajuda da cidade, que tínhamos ali uma ajuda de custo na época, então não podíamos escolher com quem nós morávamos, né? Então eu vivia naquela situação presa, digamos assim, entre aspas, não é, num país onde eu ainda não tinha muito, ainda não conhecia muitas pessoas na cidade onde eu morava, e via que estavam acontecendo aquelas práticas ilegais, né? E recebiam pessoas, e eu tinha muito medo daquilo, me trancava no quarto, e aquilo eu comecei a adoecer naquele contexto, porque eu não podia denunciar essas mulheres, porque elas eram, depois eu descobri, elas eram ligadas à máfia russa. Olha que história. Então eu não podia denunciar essas mulheres à polícia. Eu tinha medo que pensassem que eu também estava nessas práticas ilegais com elas. Elas, com outras palavras, me ameaçavam: olha, melhor você ficar quieta, senão vai sobrar para você. E eu sabia, porque elas estavam ali mesmo envolvidas com gente da máfia mesmo, ali da cidade onde a gente morava. E, ao mesmo tempo, como a gente recebia uma ajuda da cidade para pagar o aluguel e para pagar a nossa bolsa de estudos na época, eu não podia simplesmente deixar o apartamento e quebrar o contrato. Eu teria que, se eu quebrasse o contrato, devolver o dinheiro. Era como uma bolsa de estudos. Então, eu estava atrelada ali numa situação sem saída. Aí eu tinha medo, eu tinha estresse, eu não dormia, não comia, comecei com um quadro de ansiedade, depressão, tudo junto, né? E no momento de grande desespero, assim, que eu já não sabia mais o que fazer,
Veja, eu estou contando tudo isso para vocês imaginarem esse contexto de estresse, de dificuldade, onde que entra o reiki, tá? Eu resolvi passar um final de semana fora, né? Porque eu tenho uma tia na Alemanha que mora a 500 quilômetros, morava a 500 quilômetros de distância da cidade onde eu vivia na época. Então, eu fiz essa viagem, passei o fim de semana na casa da minha tia e estava desesperada, porque eu estava adoecendo e não estava achando uma saída e tinha também medo dessas pessoas, né? E aí, naquele final de semana, na casa da minha tia, eu, olhando na internet, por acaso, encontrei uma página que falava sobre o reiki, em alemão. E me chamou a atenção porque eu já conhecia o reiki do Brasil, apesar de nunca ter tido experiências com o reiki, eu já sabia que existia, né? E me chamou a atenção porque nunca imaginei que na Alemanha existisse algo do tipo. Justamente porque na Alemanha tudo é muito, assim, pragmático, né? E o reiki não é nada pragmático, né? Digamos assim. Enfim, aí eu encontrei essa página na internet e resolvi me consultar. Então, eu fui até essa pessoa, que era reikiana, ali na cidade. Fui até ela e, assim, eu fui com zero expectativa, tá? Eu só queria mesmo algo, eu não vou dizer para me curar, eu só queria naquele momento algo diferente para eu poder desligar minha cabeça daqueles problemas, para depois ver se eu achava alguma solução, né? E, gente, foi incrível. Eu passei por essa sessão de reiki, que foi mais ou menos 1 hora. Foi muito interessante, porque nós conversamos apenas brevemente, eu não dei detalhes para ela sobre todo esse contexto de máfia russa e o Diabo 4. Não é? Eu só contei que eu estava me sentindo muito mal, muito estressada, não dormia, não comia, e estava sentindo que eu estava adoecendo e precisava de ajuda. Era isso. Então, ela fez o reiki num ambiente muito legal, com músicas de relaxamento, com um pouquinho de aromaterapia junto, e imposição das mãos em todos os chakras, né? Acho que isso é importante colocar também, porque o reiki, ele trata, não adianta às vezes você fazer só num ponto isolado, né? Porque o nosso organismo, ele é um todo. Então, ela trabalhou com todos os meus chakras, né? Fez a imposição das mãos em todos os chakras principais do corpo, e foi muito interessante porque durante a aplicação, agora eu estou falando a visão de quem passa pelo tratamento, né? Eu senti várias coisas, eu senti muito calor, eu tive suores, eu tive tremores, eu tive vontade de chorar, eu tive vontade de rir, né? E depois que acabou essa sessão, que foi mais ou menos 1 hora, parecia para mim que tinham se passado 10 horas, né? É um tempo que não é lógico quando você está passando pela aplicação. Foi muito forte, foi muito intenso, me impactou fortemente, senti aquilo que eu nem sabia que isso existia, e muito menos nessa intensidade, né? E veja, eu já era psicóloga, tenho uma formação aí sólida, né? Sempre muito científico e tal, né? E me impactou. Como assim uma terapia onde não é quase falado ou conversado ou questionado? Como assim só imposição de mãos pode mexer tanto com o corpo e com as emoções? Saí de lá, assim, perplexa com essa experiência, tentando entender o que tinha acontecido. Parecia até que eu estava num estado, assim, quase de hipnose, né? E fico arrepiada contando essa história, porque foi muito forte e intenso. E eu sei que eu saí de lá, cheguei em casa, dormi muitas horas, um sono muito reparador, profundo. No dia seguinte, ainda, eu senti efeitos que eu acho que são parecidos com a acupuntura, de limpeza, digamos assim. Então, os rins funcionando muito, né? Tomando muita água e rins funcionando. O meu humor já tinha melhorado e eu estava me sentindo muito disposta e descansada. Mesmo sabendo que quando eu voltasse para minha cidade, eu ia encontrar todos os problemas que não tinham se resolvido. Mas eu estava, digamos assim, equilibrada fisicamente e talvez psicologicamente também, porque em algum nível eu me senti mais forte, preparada. E voltei, então, renovada. Pois, quando eu voltei, aconteceu que
de alguma forma, eu comecei a enfrentar aqueles problemas de outro modo. Eu estava muito mais positiva, eu estava muito mais forte. E num dia que, de novo, as mulheres estavam lá recebendo pessoas e eu apavorada com a situação, eu peguei a minha bicicleta e saí. Na neve mesmo, e é uma loucura, porque quando tá fazendo menos 10 graus, você não sai de bicicleta de noite. Eu falei, não, eu não vou passar a noite nessa casa, eu preciso sair daqui, e eu tô forte, eu tô bem, e tá tudo certo. E eu saí daquela casa de bicicleta, sentei num bar, pedi uma cerveja, sozinha. Eu não conhecia ninguém lá. Um cara sentou do meu lado e falou, deixa eu tomar cerveja com você. Eu falei, cara, me deixa em paz, eu só quero tomar minha cerveja aqui, porque eu precisei de sair de casa, porque eu tô vivendo isso, e contei pra ele. Aí ele falou assim, eu vou te ajudar. No dia seguinte, ele apareceu na minha casa com um caminhão de mudança e uma mulher, amiga dele, que ele me apresentou, e ela disse assim, eu tenho um quarto na minha casa, você não precisa pagar nada, o quarto tá sobrando, o meu amigo contou essa história, vem pra casa. Gente, eu não precisei avisar a polícia, não precisei quebrar o contrato. Eu simplesmente peguei as minhas coisinhas e me mudei. E essas pessoas são minhas amigas até hoje. Por que eu estou contando essa história que parece até assim, sei lá, um conto de fadas? Porque eu senti que realmente esta energia Reiki me equilibrou de algum modo e me levou a tomar ações. Abriu também o meu campo energético, de modo que eu atraí também algumas pessoas que tinham energia parecida com a minha. E as coisas começaram a acontecer, né? Eu comecei a resolver problemas de outra forma. Não é mágica, tá? Eu senti na minha experiência pessoal que algo no campo energético de reequilíbrio faz também com que outras coisas passem a acontecer. Não é mágica. Bom, feito isso, eu muito impactada com essa experiência e percebendo, era sempre tudo muito consciente, essas transformações, digamos assim, na minha vida, no meu cotidiano. Eu fui fazer o curso de Reiki 1 com essa mesma mulher. Então, eu viajava esses 500 quilômetros para fazer. Então, ela passou a ser a minha mestre, ela é até hoje a minha mestre. E fiz o Reiki 1, fiz essa autoaplicação daí de 21 dias, que também foi uma experiência muito interessante de autoconhecimento, porque a cada dia eu sentia transformações, seja coisas mínimas no corpo mesmo, sei lá, as unhas ficando menos quebradiças, né? Ou o meu humor ficando mais estável, esse tipo de coisa, muito sutil, mas quando é consciente você percebe. Após esses 21 dias, então, do Reiki 1, eu já sabia, né, todas as técnicas, fazia autoaplicação, podia também aplicar em outras pessoas, passei a fazer em amigos, coisas do tipo. Depois, na cidade onde eu vivia mesmo, eu passei a morar depois numa outra república, as pessoas passaram a deixar suas plantas no meu quarto. Porque elas diziam, suas plantas são tão bonitas, eu vou deixar as minhas plantas aí, quem sabe você dá um jeito. E, de fato, eu aplicava reiki nas plantas, as plantas ficavam bonitas, viçosas, né? Então, eu comecei a usar o reiki muito assim no cotidiano, com as pessoas, com os amigos, né? Sempre pedindo permissão, tô com dor de cabeça, você permite? Se você quiser, eu posso colocar as mãos. Né? Nesse tipo de ação cotidiana, né? Indo transformando também relações. Isso foi muito importante para mim. E aí depois eu fiz o Reiki 2, porque eu sabia que sendo iniciada no Reiki 2 eu também poderia fazer o Reiki à distância, né? E é aí que eu quero chegar. O Reiki à distância, no momento atual, eu tenho praticado muito com pessoas que eu conheço e que pedem ajuda, ou outras pessoas também aflitas devido à pandemia, devido a parentes estarem hospitalizados, etc. Então, eu vou fazendo reiki à distância, assim, de um modo sempre muito voluntário. E o que eu tenho achado muito interessante, depois a gente pode abrir no debate, Cida, se você quiser, Miguel, se você concordar, que nessas experiências de reiki à distância tem me vindo também muitas imagens, né? E essas imagens, elas são muito, assim, sempre tem a ver com aquelas pessoas que estão passando pelo reiki comigo, né, mesmo que à distância. Então, eu sinto, às vezes, qual órgão que não está funcionando legal, se é um problema de fígado, se é um problema de dor, sei lá, dor de cabeça, eu sinto isso, mesmo que à distância. E, às vezes, eu vejo alguns símbolos também, se a pessoa está com algum problema de relacionamento, ou algum problema do passado, ou alguém que já morreu e não conseguiu resolver ali alguma pendência. Essas coisas todas eu
Não sei explicar como, mas é possível também sentir. E aí eu tenho tido também esse exercício de conversar com as pessoas sobre essas imagens que eu vejo na aplicação à distância. Agora, por último, eu sei que está ficando muito longo, eu queria contar 3 curiosidades. Uma é que eu percebi que não dá para aplicar reiki com o relógio, porque a bateria do relógio acaba, então eu tenho que tirar o relógio. Isso sempre é, de novo, para mim, uma comprovação de que, uau, tá passando uma energia aí, né? Porque como é que a bateria nova de um relógio acaba depois de uma aplicação de reiki? Né? Como assim? Uma experiência interessante de reiki com animais, que eu tive também. A minha amiga tinha uma gata que já estava assim, sem comer, já estava morrendo, na verdade, né? E ela estava muito triste, aquela coisa toda, e eu passei na casa dela, apliquei o reiki na gata, e foi muito interessante, porque imediatamente depois do reiki, aquela gata se levantou, bebeu água, comeu, passou a noite ainda ali com a minha amiga, com a filha dela, e faleceu na manhã seguinte. E minha amiga comentou isso, ela falou, nossa, ela estava tão bem, ela fez a passagem tão bem, ela ainda comeu, ela ainda bebeu, ficou com a gente, o que você fez? Aí eu digo, não fui eu, né? Não sou eu, né? Nós somos instrumento, e é muito bonito ver quando essas coisas acontecem, né? E uma terceira coisa que eu queria contar é que teve uma época que eu fazia atendimentos aqui em casa, e me chamou muita atenção uma moça que me procurou, e ela tinha algumas questões ali de dificuldade de engravidar e tal, mas nós conversamos muito rapidamente sobre isso, porque a gente não chega a fazer nenhuma anamnese, assim, nada muito grandioso, a gente vai na prática mesmo, com imposição das mãos. E eu senti, no momento do reiki, que tinha algo aqui na região da tireoide. E eu comentei isso com ela no final da aplicação, falei, olha, eu senti, a minha mão estava mais quente na região da tireoide, eventualmente, se você for fazer um dia um check-up, dá uma olhada. E ela depois se comunicou comigo, dizendo que, de fato, foi constatado ali uma alteração na tireoide e, de fato, isso podia estar relacionado aos problemas para engravidar. Né? Então, são experiências incríveis que eu gosto muito de compartilhar e que eu acho importante passar para frente. E eu acho que vai ser bem interessante a gente conseguir fazer com que as pessoas entrem em contato conosco para que a gente possa cada vez mais fazer o reiki à distância agora, durante a pandemia. Vai ser disponibilizado depois um link para as pessoas entrarem no site do Raise Somos Mudanças, nós já estamos organizando isso, para que essas listas então sejam feitas, e aí no site vai ter as informações certinho para as pessoas e tudo gratuito. Ao final, só para complementar, que a Cida ainda mencionou que eu ia falar da parte científica, digamos assim, eu só queria mencionar 2 trabalhos importantes na área. O autor se chama Ricardo Monese Julião de Oliveira, caso alguém queira pesquisar. O mestrado dele ele fez na USP e o doutorado na Unifesp. Ele trabalha muito com a questão da psiconeuroimunologia, e ele conseguiu, através desses 2 trabalhos, constatar, digamos assim, o efeito do reiki na questão imunológica e na questão de redução de estresse. Então, ele fez um experimento com ratos, onde ele conseguiu, com o grupo de controle, né, e o outro grupo placebo, ele conseguiu verificar que aquele grupo de ratos que passou pela imposição de mãos teve, depois nos seus exames de sangue, etc., níveis diferenciados ali dos hormônios de estresse. Né? Então, teve o grupo de ratos que não passou pelo reiki e o grupo de ratos que passou pelo reiki. Esse é um estudo. E o outro estudo ele fez com um grupo de idosos, onde ele fez testes psicológicos de antes e depois, para testagens de nível de estresse. Então, antes da aplicação de reiki, testes psicológicos sobre estresse, e depois da aplicação de reiki, ele conseguiu constatar ali redução significativa de níveis de estresse nesse grupo de idosos. Fora a discussão sobre o fato da pessoa também estar se sentindo cuidada, né, ter relação também empática com o seu cuidador, e a questão também do reiki entrar como uma terapia complementar, né, em muitos campos, como câncer e outros, né?
Então, acho que era isso que eu queria falar. Falei muito, tô cansada. Me corta aí, Miguel. Bom, eu achei brilhante. Aliás, as apresentações, para mim, particularmente, foram excepcionais. E eu fui pensando, enquanto foi sendo dito, o quanto tem de convergente na fala das duas, porque a Cida falou da história, falou de um contexto de uma comunidade, como o Reiki surgiu dentro de uma tragédia num país. E a Diane falando da tragédia pessoal dela. Então, não importa se é no coletivo ou se é no individual. A situação levou para uma oportunidade de crescimento. Então, você vê que as histórias são muito parecidas. O encontro que o Reiki teve para surgir e surgir na vida da Diane foi muito semelhante. Eu achei muito interessante. E um ponto interessante também, que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo agora, é o quanto que as emoções negativas podem se transformar em cura, né? O medo, a destruição, um terremoto, o que se vê é só tragédia para todos os lados. Na perseguição, numa situação trágica, a gente pode ir para a cura e da cura a gente sobe, né? A gente se eleva. O que eu posso garantir que a gente ainda vai conseguir provar isso de uma maneira, de uma metodologia científica, porque, na verdade, a gente está lidando com questões diferentes. Quando a gente está falando, né, que até a Diane colocou, quando a gente fala do falar, da psicoterapia, né, que é uma abordagem de tratamento, você usa muito a técnica muito focada no mental, né? Quando você entra com uma intervenção cirúrgica, com uma medicação, você entra muito no contexto físico. O Reiki e outras terapias, que eu não gosto de usar o termo alternativa, porque dá a impressão de algo menos, mas uma outra abordagem terapêutica, ela vai lidar com o campo sutil, com aquilo que nós temos, com a energia que nós temos, que a gente sabe que onde a vida há essa energia, quando ela sai, a casa tem energia. Você vê que uma casa, quando não tem moradores, ela vai se deteriorando rapidamente, ela começa a quebrar, ela começa a se estragar, né? Ou quando o morador está muito mal, deprimido, fortemente deprimido. Eu me lembro muito da minha avó, quando meu avô faleceu, ela ficou tão deprimida que a casa começou a ruir, começou a ter rachaduras. Aí ela desenvolveu um câncer 6 meses depois, e ela se reavivou, viveu mais 20 anos depois, porque ela precisou se mexer, ela precisou mobilizar a energia. Ela não fez uma sessão de Reiki, mas ela teve que mobilizar a energia psíquica dela, a energia sutil, para que ela conseguisse voltar a viver e a casa voltasse a nascer. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa salientar em termos do que a ciência ainda vai chegar. Mas a ciência vai provar, como ela tem provado na questão da meditação, no efeito sobre a neuroquímica cerebral, o equilíbrio hormonal das células, etc. e tal. Bom, eu acho que um ponto importante também, que aí vale a pena elas colocarem, é como que o trabalho vai funcionar, né? Para quem precisa, e nós estamos no momento de precisar muito desse trabalho, principalmente porque ele pode ser possibilitado à distância, para que as pessoas consigam se cuidar, né? Nós estamos falando tanto de se cuidar, de lavar as mãos, de usar máscara, mas essa não é a única forma de cuidado. A gente precisa criar outras metodologias, outras formas de cuidado, e essa é uma das que a gente está propondo dentro desse projeto. Não sei se a Cida ou se a Jane querem colocar, para a gente poder voltar, né? Eu gostaria de falar, antes de entrar nesse assunto, que o nosso celular precisa constantemente de bateria. A gente estava conversando aqui antes que hoje a internet estava ruim em São Paulo, né? Tudo precisa de bateria. Nós também precisamos de bateria. E o Reiki é uma bateria, né? E eu gostaria de falar também que o Einstein, antes de morrer, ele falou assim, a religião do futuro vai ser a energia cósmica. O Einstein, que estudava pra caramba essa coisa da energia, né? Eu gostaria que a Diane falasse agora como vai ser o processo do tratamento no Raise, né? Qual canal que vai ter para as pessoas se inscreverem, né? Como que a gente vai definir isso para as pessoas poderem estarem recebendo. Especialmente, todo mundo está precisando, mas a gente... eu acho que os enfermeiros, as pessoas que estão na linha de frente, os médicos, as pessoas doentes, né, são as que mais estão precisando. Então, eu não sei como ainda a gente vai fazer isso. Pode falar, Diane. Tá, assim, o Raise Somos Mudanças é um grupo que tem ações variadas, não é? E que está sendo construído.
E nós estamos, nesse momento, agora trabalhando no site do grupo, e esse site vai ter, então, lá dentro, um formulário onde as pessoas vão poder entrar e colocar os seus dados, e lá também nós vamos colocar, depois que tivermos esses nomes dessas pessoas, colocar, então, os horários que nós vamos fazer as aplicações. Então, tão logo nós terminarmos a apresentação de hoje, nós vamos fazer um cartaz de divulgação desse nosso encontro de hoje. Já nesse cartaz vai o link para esse formulário. Então, já Perfeito. As coisas vão ser encaminhadas dessa forma. Maravilha. É isso. Bom, eu acho que a gente apresentou brilhantemente esse trabalho, né? Eu acho que em 1 hora consegui falar de um conhecimento tão profundo, porque a profundidade que ele chega é impressionante. E eu gostaria de agradecer às nossas participantes pela competência, pela disponibilidade e principalmente por falar de si, né? Eu acho que falar da própria experiência é a melhor forma da gente atingir o outro. Quando a gente se torna humano, a gente consegue cuidar, como o próprio Jung dizia, né? Então, a gente vai terminar a nossa apresentação, esperamos poder contar com vocês, né? E principalmente para quem está precisando. Se você conhece alguém que está, né, passando por uma situação de necessidade, a gente vai estar disponibilizando em breve essa plataforma. Muito obrigado a todos. Obrigado, Cida. Obrigado, Diane. Obrigada, Miguel. Obrigada por tudo.